Estamos de volta com o programa CREA em Debate, um olhar sobre o ponto de vista do profissional da área tecnológica. O nosso convidado nesse programa é o professor geógrafo Luiz Henrique Ramos de Camargo. Estamos falando sobre a tragédia da região serrana. Professor, nesse bloco eu queria saber do senhor o que o homem pode estar fazendo para tentar, se não reverter essa nova expectativa de meio ambiente, a alteração do nosso meio, de que forma, pelo menos, mitigar esses impactos que estão sendo cada vez mais violentos. Em primeiro lugar, é importante que todo mundo perceba o seguinte, que a mudança ela acontece. A mudança ela é constante e diária. A provável ruptura do padrão também, porque está empiricamente comprovado que essa coisa está acontecendo. Agora, como alterar essa dinâmica, né? Então, vamos lá. Aqui no cerne da questão. A questão é a seguinte, cada lugar, cada espaço geográfico, seja um bairro, seja uma vila, seja uma área agrícola, é um espaço-tempo em si. Esse espaço-tempo, ele cede informações para o planeta. Deixa eu explicar de forma mais clara. Imagina o planeta antes de qualquer ação humana. Ele sofria dinâmica de mudança? Claro. Ele mudava seu padrão? Óbvio. Senão, as eras geológicas do passado não teriam acontecido. As mudanças dos períodos geológicos internos das eras também não teriam acontecido. Essas mudanças acontecem? Sim. Acredito eu por quê? Porque cada espaço-tempo cede ao planeta informações. Então, imagine você no passado, antes da chegada do ser humano, da espécie humana, da existência da espécie humana na superfície, da nossa cultura alterar tanto a dinâmica. Havia uma velocidade que provavelmente mantinha o padrão com muito mais equilíbrio, muito mais constância. À medida que a nossa tecnologia, né, técnica tem a ver com tecne é arte, a nossa arte de transformação fez com que impulsionássemos o espaço-tempo com uma velocidade mais rápida, em que a flecha do tempo tivesse uma dinâmica mais veloz, provavelmente estamos também nos aproximando com mais velocidade da mudança do padrão do planeta. Então, aonde atacar? Atacar exatamente a construção do espaço-tempo que altera a dinâmica de forma não ecológica, não equilibrada, digamos assim. E como fazer isso? Com sociedades mais justas, democráticas, porque uma sociedade mais justa e democrática é uma sociedade também mais ecológica. Não sei se vocês percebem o que eu estou querendo falar com vocês. Com certeza. É assim, uma educação que a educação não seja uma coisa que seja de uma elite e que seja ampla, seja geral. Porque aí você vai ter consciência. E a consciência, o comportamento da consciência, vai perceber que um rio não é valão. Que o rio é um rio e deve ser respeitado como tal. Vai conhecer uma encosta porque vai ter consciência do que é uma encosta. As pessoas vão começar a ter uma dignidade diferenciada também, com moradias mais dignas. Eu não estou aqui falando de uma metáfora, eu não estou falando nada mais do que em 73, Maurice Strong e Inácio Sartre já falavam na ideia do ecodesenvolvimento, é uma coisa antiga. Buscar a cidade mais ecológica significa, no caso brasileiro, por exemplo, que nós temos uma potencialidade ambiental tremenda, saber utilizar o seu lugar, né, a partir da endoeconomia, não é isso? Ou seja, fazer com que as dinâmicas locais, econômicas, que as redes econômicas sejam redes ecológicas, para que a questão ambiental passe a ter um outro teor, um teor que mexe na questão econômica local e por isso vai ter uma respeitabilidade e vai estar no imaginário. Por isso a educação ambiental vai deixar de ser uma questão puramente de discussão, de debate, vai ser uma coisa prática da necessidade do ser humano, da sua própria economia. Perfeito. O radical que está em ambos os lugares, na economia e na ecologia, vai deixar de ser uma coisa diferenciada, criando redes ecológicas, integrando comunidades para que elas possam se beneficiar ecologicamente. Romper radicalmente com meios tecnológicos não ambientais. Isso é fundamental hoje em dia. Aí você pode perguntar, mas como é que fica a economia americana, fica a economia europeia? Bem, é melhor que elas continuem a existir. Para que elas continuem a existir, elas têm que ter um planeta saudável, o que provavelmente pode não estar acontecendo em breve, por causa da possível ruptura do meio ambiente. Perfeito. O CREA-RJ ele tem se mobilizado muito no sentido de fazer alguma coisa para chamar a atenção das autoridades para as responsabilidades que essas autoridades têm. Já no ano passado, o CREA também cobrou das autoridades iniciativas para que fossem mitigados esses tipos de acidentes e aí está tudo acontecendo novamente. No sábado, o CREA-RJ publicou no jornal O Globo um chamado aos profissionais, né, do sistema, e aí engenheiros, arquitetos,
geólogos, geógrafos, enfim, todos os profissionais que compõem o sistema, para que, de alguma forma, nas suas competências, nas suas especialidades, pudessem estar também sendo solidários a essa tragédia. Na sua visão, professor, o que pode estar sendo feito pelo profissional da área tecnológica para ajudar não só a conscientizar as autoridades, mas a própria comunidade? Como é que é? Bem, vamos lá. Na verdade, o trabalho já é feito pelo CREA, eu sou do Clube de Engenharia, sou secretário do Clube de Engenharia, do DEA, da Divisão de Engenharia Ambiental. Esse trabalho já é feito há muito tempo, né? O monitoramento, os relatórios são feitos, são mandados para o poder público. É por isso que eu falo. A gente tem que começar a refletir sobre o que é política econômica e o que é política ecológica. Porque no caso de uma sociedade neoliberal como a nossa, as políticas econômicas superam as políticas ecológicas e são deixadas de lado. E acabam sendo suscitadas políticas econômicas que não refletem a realidade ambiental. Porque parece que a realidade ambiental não dá lucro que daria pela política econômica. Então, se despreza isso. Então, é o que eu estou falando para você. Nós já fazemos isso há muito tempo. Todos os profissionais da área tecnológica já estão... A questão lá do Niterói, lá do Morro, lá, aquilo lá já foi avisado. A UF, eu fui estudante da UF, meus colegas de lá já avisaram isso há muito tempo. Então, assim, essas questões, a comunidade científica já avisa. O problema é o poder público entender as questões. Quer dizer, o poder público está careca de saber disso tudo, né, professor? Só não faz porque não quer, porque não tem vontade política, é isso? Não, acho que é porque não conhece, porque não tem noção. Porque as preocupações são outras. As preocupações são mais burocráticas e talvez mais de teor econômico, de uma economia de escritório, do que da realidade. As pessoas precisam sair para as ruas. Não é só na época de campanha. E acaba ficando mais caro ter que recuperar tanta coisa destruída do que se fizesse uma política... Na verdade, é o seguinte, desculpa eu ter te cortado, mas romper com essa questão é romper também para a comunidade, romper do seu imaginário da realidade. E ninguém imaginava que Teresópolis foi acontecer o que aconteceu. É o que eu estou lhe falando, não existe mais certeza, você tem que ter consciência de onde você mora. Uma encosta, do jeito que é num clima tropical, eu não moraria jamais numa encosta. Mas assim, o que adianta eu não saber disso se as comunidades que moravam lá não saberem? Elas nunca iriam acreditar nisso. Professor, considerando que a gente só tem 2 minutinhos para o final do nosso programa, eu queria deixar esses 2 minutinhos para o senhor falar sobre esse trabalho que o senhor está lançando agora, Geografia da Natureza no combate às possíveis mudanças do padrão geológico ecológico. A Geoestratégia da Natureza. Isso. Tá bem, a Geoestratégia da Natureza é uma sequência da ruptura do meio ambiente, né? Eu pretendo, nesse livro, dissecar o teor cartesiano e newtoniano, ou seja, demonstrar como é que o nosso imaginário, a nossa forma de perceber a realidade é totalmente distorcida, que está baseada numa física que já está ultrapassada, que é a física de Newton. Ou seja, a gente imagina que, por exemplo, o espaço seja absoluto, isso é um erro gritante. Então a gente imagina que as coisas são fixas e imutáveis, que sempre as coisas vão se manter. Porque no pensamento newtoniano, além de ser linear, além de ser um pensamento da previsibilidade, é um pensamento que vai te dizer assim, as coisas são fixas, elas são imutáveis, elas voltam a ser o que elas antes. Pois é, falar isso agora para um morador de Teresópolis não deve ser nada agradável, né? Então, assim, eu estou dissecando isso, eu estou demonstrando como é que a Conferência das Partes, dos grandes líderes mundiais, tudo isso é uma grande bobagem. Que a grande questão dos dias de hoje é ter consciência de que não adianta voltar atrás. Aquela frase do Chico Xavier que é clássica, é famosa. Você só vai fazer agora o futuro. É construir um futuro para construir um futuro melhor a partir das comunidades, da educação ambiental, dos trabalhos do lado do trabalhador. Não adianta esquecer mais que nós somos feitos de um planeta que cada um tem a sua parte, cada um contribui para a totalidade. Quando é que sai o livro? Olha, tá aí, perto? Aí é até bom, aqui a gente vai falar com o meu editor lá na Bertrand, para o Rafael Pressar, que é com o editor lá. Então tá certo. Bertrand. Muito obrigado pela sua participação, foi brilhante a sua explicação, professor. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Nós conversamos com o professor geógrafo Luiz Henrique Ramos de Camargo, que falou sobre a questão da tragédia da região serrana. Eu sou Nato Candal, esse é o programa CREA em Debate, um olhar sobre o ponto de vista do profissional da área tecnológica. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais um programa. Até lá. Web TV CREA, o conselho que a gente vê.